Olá, você que acompanha as ondas da rádio Band News FM, é um prazer estar aqui com você para a gente dar início ao nosso podcast, ao nosso programa, ao nosso videocast Pretoteca. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente que também está no ar no YouTube da rádio Band News FM e em todas as plataformas de streaming. É isso, eu sou Larissa Alves e a gente, mais uma vez aqui no Pretoteca, estamos chegando ao fim do ano, né, Cíntia? Exatamente. Mas ainda com grandes personalidades e muitas pessoas ainda aqui para vocês, viu? Então fiquem ligados, não só nesse episódio, mas nos próximos também. Isso, a gente não para nesse final de ano que é agitado para todo mundo, mas a gente tem que continuar com muita informação, né, conversando, trocando com as personalidades negras, que a gente sempre faz questão, né, de não só exaltá-las, mas também trazer um pouco da discussão para a gente pensar uma sociedade melhor, né, a partir desse recorte racial que a gente faz aqui. Muito bom estar aqui com você mais uma vez e eu não me apresentei, fui mal educada, sou Cíntia Martins, para quem não nos conhece, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é um prazer estar aqui com vocês e hoje a gente vai, né, conversar com uma pessoa que é um dos destaques do carnaval brasileiro, né, especificamente falando mais do carnaval carioca, né, tem uma carreira muito exitosa na televisão, é atriz, é psicóloga, é doula e está aqui com a gente hoje para brindar o Pretoteca com a sua presença, contando um pouco da sua história, da sua trajetória. Quitéria Chagas, seja muito bem-vinda ao Pretoteca. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, né, da gente saber um pouquinho mais da sua história. É legal, assim, como a gente tem conseguido realizações através da profissão, né, Larissa? E eu me lembro muito da imagem da Quitéria, ali nos anos 2000, na televisão, com aquele cabelo com os coquinhos, né? Que, inclusive, virou super moda a partir do seu uso. Todo mundo usava. E hoje as meninas super querem usar também, né? Então, como as pessoas marcam a gente, né? E poder estar com você aqui hoje é entrar em contato com essa Cíntia, que via poucas meninas, né? Poucas pessoas jovens, pretas na televisão, e você era uma referência de alguma forma, né? Então, é muito legal ter você aqui com a gente hoje para a gente poder falar sobre essa representatividade também, que era uma palavra não usada na época, né, Quitéria? Era uma época muito complexa. Foi um desafio, eu acho que a audácia e a coragem da minha parte. Já era modelo, já tinha várias formações de dança e sempre quis trabalhar na TV. E era um período que é diferente de hoje, que você não tinha a quantidade de profissionais na televisão mesmo. Você não via apresentadoras além da Glória Maria, você não via outras pessoas. Né? Não tinha essa diversidade, essa pluralidade que tem hoje. Eu acho que já foi um avanço muito grande. Lógico, tem que melhorar sempre mais, porém, eu às vezes até desacreditava, será que isso um dia vai acontecer? Será que eu verei uma TV mais inclusiva, né? As mídias, de um modo geral? E isso alavancou muito da pandemia para cá, né? Começaram a surgir capas de revistas com personalidades pretas. Né? E eu comecei no ano 2000 fazendo teste, tentando, né, trabalhar na TV. Eu já era passista de escola de samba, mas eu tive um insight na ala de passistas, porque era uma época que também não tinha rede social, então as passistas eram praticamente invisíveis. Né? Só tinha a personalidade da TV, que eram mulheres brancas, e elas aproveitavam o espaço do samba, adrentavam com o financeiro e tiravam o lugar de nós passistas. Né? E eu vendo aquela logística que, para mim, falei, gente, tem que ter um equilíbrio nisso. Não é assim, já que o movimento negro criou o carnaval, uma outra roupagem, não tem nada a ver com a festa do corpo da carne, uma outra proposta do movimento negro para se empoderar perante a sociedade, roupa de corte europeia, enfim. O início das escolas de samba foi nesse processo. Só vestido longo, traje de corte, tipo a Chica da Silva. Né? Uhum. E depois as coisas foram mudando. E eu pensei, por que não ser rainha de bateria? Aí eu questionei um diretor na ala e ele falou, ô neguinha, esse lugar não é pra você. Tem que ter dinheiro. Ô famosa tem dinheiro. Eu não tinha fama na época, não tinha dinheiro. Eu falei, então vou correr atrás da fama que talvez eu consiga. Sem saber como. E numa época que a gente fazia teste, não tinha a questão da lei, né? Os produtores, nas gravações, falavam, não, seu nariz é largo, seu cabelo... tudo que é bullying que você possa imaginar, eu via. E eu enfrentava isso. Até que teve um teste pro SBT, o programa da Carla Pérez, que era aberto ao público, era um grande concurso de dança esse programa,
E aí a produção foi para o Rio e anunciou na chamada da TV, quem dança e quiser participar do concurso de dança, que o programa era um grande concurso de dança, vai para o Teatro do Scala na época e tenta o teste. Aí eu fui com a cara e a coragem, todo mundo de roupa de Carla Pérez, porque o programa era dela. E eu fui o contraste, eu fui de paetê, bota, cabelo de coquinho, que foi a primeira vez que eu usei. Que na verdade o meu cabelo já estava tão detonado de química, de mil coisas, porque na época eu tinha 18 anos. E adolescente a gente está sempre mudando também, né? Tem esse processo. Eu sou uma mulher que está sempre se transformando. E aí eu falei, cara, mãe, o cabelo não tá legal, o que eu faço? Ela, põe os coquinhos. Tem cabelo africano, que minha avó era angolana. Que legal. Aí eu falei, mas mãe, eu vou sofrer muito preconceito, né? Muito bullying com isso. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou assim mesmo, é isso, tá ótimo, vai ficar lindo, vai ficar diferente, chama atenção. E tem a minha raiz, a minha história. Eu vou assim. Aí encarei, eu cheguei nessa fila, tinha 3.000 pessoas, e eu fui um bullying do dia, todo mundo sacaneando, rindo da minha cara, botando dedo na minha cara, você pode imaginar. E eu sustentando, acabei que eu entrei, né, no teste, eram 30 e 30 que entravam no teatro, e a produção de cara já me selecionou, porque eu não parava de dançar, eles colocavam todos os ritmos musicais que tocavam nas rádios, samba, forró, funk, axé, e você não sabia o que eles iam colocar, eu tinha que criar passos na hora, eu fui muito sagaz e passei, fui pro programa, ganhei o concurso de dança, e eu não sabia que a Carla Pérez fosse gostar tanto que ela pediu para a produção me contratar. Aí foi o susto. Mulher preta, contratada de uma emissora como bailarina dela. Depois eu tive um quadro, eu dançava as músicas mais votadas do país. E acabou que eu tive uma evidência naquele momento, né? Porque é uma mulher negra e tinha uma relação com a sensualidade, porque nós, mulheres pretas, não nos achávamos belas nesse período de época, né? Tinha um processo desse autoconhecimento, desse autoaceitação também, porque nós não nos víamos como mulheres belas, né? Na TV, ainda tem essa questão. Existem questionamentos, mas tem a questão da banalização do corpo, da exposição do corpo, mas, gente, assim, a beleza e o nosso corpo na África, ele não é visto com um olhar eurocentrado da banalização, da exposição, porque na África todo mundo expôs seus corpos. É uma forma natural de expressar, de contemplar esse corpo, né? É uma outra cultura. E isso para mim foi muito, eu sempre tive muita consciência em relação a isso. Tem várias intelectuais negras também, a Cotirene, que fala sobre essa questão. Ela sempre usa decote, aí uma internauta, né, estava falando, nossa, mas você é mestra, doutora em história e tal, e você fica usando decote, mas você é uma mulher tão intelectual, para que exibir seu corpo? Ela falou, gente, meus decotes, meu seio faz parte da minha vida, e o meu decote é intelectual. Ela, vamos falar sobre essa relação com o corpo. Porque as pessoas também querem limitar e vetar essa pessoa preta, dá o seu livre-arbítrio de querer fazer o que quiser com os seus corpos. Tem uma pressão muito grande. Na época, eu era muito livre, assim, para aceitar o coquinho. No início foi meio complexo, porque tentaram mudar o penteado, porque não era perfeito. E a Carla Pérez, na verdade, foi a maior militante para o cabelo perdurar há 10 anos. Eu trabalhei na televisão, Globo e SBT, porque eles acabaram não me contratando na realidade. Então, estava livre para fazer o que eu quisesse. Eu também fazia. Aí eu estava na Globo, na SBT, nos vários programas, Xuxa, Faustão. E a Carla, nos corredores, ela falou, não, gente, vocês não vão fazer teste de peruca com ela. Porque meu cabelo é cacheado, meu pai é preto, eu tenho que pintar e alisar porque eu não sou o perfil. E vocês não vão mudar a menina. Aí começou aquela revolução nos corredores, eu vendo aquela mulher militando, que eu tinha acabado de entrar, eu não ia poder fazer a militante, senão não durava nem um dia. A minha militância era o meu corpo, a minha imagem. E realmente resistiu, o cabelo continuou na emissora. Depois eu fui assistente de palco do Gugu, fui a primeira negra assistente de palco. E fui trabalhando na TV, depois do Gugu fui pro Faustão. E o boom da minha carreira científica, uma
notoriamente conhecida, ainda estava conhecidinha, mas sair nas mídias e nas revistas que as racistas, as rainhas pretas não saíam, revistas de grande expressão, foi a vinheta de Carnaval da Globo, que aí a Globo espalhou que ia ser Globeleza, não fui, mas enfim, aquilo foi importante para minha vida. E, Quitéria, nossa, você contando, acho que vem vários filmes na nossa cabeça, né, Cíntia? Muitos. Não tem como uma mulher preta não se ver em alguns momentos do que você conta aqui pra gente, relatos, né? Da né? gente se olhar e se enxergar nas suas histórias. E uma coisa que marcou muito do que você disse sobre esse começo como destaque ali, tentando carnaval, ser né? rainha de bateria, tentando ter um destaque na escola de samba, no carnaval, e você recebendo essa resposta, né? Não, neguinha, sai daqui, você não tem dinheiro, quem é você, né? E aí fazendo um balanço também do que a gente vê hoje, né? A gente vê realmente ainda muitas mulheres brancas ocupando espaços, e mulheres brancas que não são racializadas, que não Nem têm um o pouco, mínimo nenhuma consciência do que significa aquela festa criada por nós, não, né? não tem noção, né? A gente teve recentemente o caso da Ana Paula Minerato, que é apresentadora, modelo, enfim, uma mulher branca que está na escola de samba, enfim. Inclusive, a escola de samba que ela esteve, a Gaviões da Fiel, já falou sobre africanidade, Sim. sobre racismo, e mesmo assim é uma pessoa racista, né? Então a gente vê ainda muito isso. E ver uma mulher preta lutando para ter um espaço que é dela por direito é muito triste. Mas eu queria já fazer nesse balanço com você. O que mudou? Você já tem mais de 20 anos na Império Serrano. O que mudou daquele tempo ali, de quando você recebeu essa resposta, para como você enxerga o carnaval agora? Porque a gente ainda tem umas pessoas muito complicadas, como é o exemplo da Ana Paula Minerato, né, Quitéria? Olha, mudou muita coisa. Uma das viradas de chave anteriores a mim existiram ao Johnny Senna, a Nilce Fran também, mulheres que estavam lutando, mas era um momento complexo, onde entra a questão comercial das mulheres brancas entrarem no carnaval e tirar essas coroas das pioneiras rainhas pretas que já existiam desde a era do shows carnavalesco, desde as primeiras escolas de samba, e ficaram ocultadas no jornalismo porque eram mulheres pretas com coroa, e aí evidenciavam mais a porta-bandeira e o estandarte, obviamente. Não iam botar a mulher preta com coroa na capa do jornal no início das escolas de samba. E os achados históricos chegaram na minha mão, enfim, eu estou reconstruindo o livro vai ser final do próximo ano com a doutora Helena Teodoro, que é uma grande historiadora. Incrível. Preta, e a gente está mudando, vai mudar a história do carnaval, porque vai vir contada por nós pretos. Porque, na verdade, quem conta a história não foi a gente. E isso é importante para dar valor a essa mulher do samba, porque ela teve uma desvalorização da década de 60 para cá, que aí começaram a dizer que o carnaval era a festa do corpo da carne, que nunca foi, porque só vestia longo, como é que ia ser a festa do corpo? Quando os biquínis vieram para o Brasil. Então, e desnudaram essa mulher preta, criou-se o termo mulata de exportação. E vendo a bundalização da questão do glúteo nos cartões postais, e eu fiz parte dessa luta no início dos anos 2000, quando eu entrei, eu já tinha uma certa formação que, na época, as fascistas e as pessoas pretas, era muito raro ter letramento, formação, no samba era complexo. Existiam algumas pessoas, mas não era a maioria. E isso assustava até os jornalistas. Quando eu fazia entrevista, nossa, mas você sabe falar? Você fala tão bem. Mas você é sambista? Absurdo, Você não sabe falar? E eu ficava ouvindo isso. Eu passei cada situação constrangedora. E se eu fosse uma pessoa que não tivesse uma questão emocional forte de saber lidar, ter manuseio, não botar aquilo como uma coisa que fosse me ofender, mas eu vejo a pessoa como intolerante ou ignorante, eu vou tentar reeducá-lo. E geralmente o pessoal preto não gosta, mas eu tento fazer. E isso me fez, numa pauta, que é a primeira, maior, uma revista poderosíssima, que a mulher só foi porque a Globo tinha pedido para ela ir. E ela olhou para baixo e falou, olha, eu só vim aqui porque a Globo pediu, mas eu não gosto de samba, não gosto desse pessoal de samba, essas mulheres que mostrando a bunda, tudo burro, ignorante e não sabe falar. Aí eu esperei ela acabar com a catarse dela, a jornalista. Aí eu olhei, minha senhora, então a senhora está equivocada. Só em falar o termo equivocada, ela tomou um susto, você sabe falar? Eu, Nossa, assim, que na hora eu revolta pensei, que me dá. cara,
Qual a minha estratégia? Eu tenho que engolir minha revolta e reeducar essa mulher. Mas eu tive um tato tão grande, porque era uma matéria, não era uma matéria muito grande, seria uma nota com uma foto e vamos passar, marcar o ponto aqui do jornalismo. Virou 4 páginas. A mulher ficou apaixonada por mim. E aí ela criou um rótulo. Quitéria é uma preta diferenciada. Ela espalhou isso para todos os jornalistas. Aí todos os jornalistas, quando queriam falar com a mulher do samba, ligavam para a Quitéria, fazia pauta para a Quitéria, porque a Quitéria sabe falar. Ela conta a história do carnaval, ela não sei o quê, ela é uma preta diferenciada, enfim, um rótulo horroroso, mas isso foi me sustentando. Eu tive que criar, ao mesmo tempo, no processo dessa loucura, uma estratégia. Eu falei, cara, se isso está me sustentando, isso está abrindo portas para que eu saia da bolha, e eu represento as passistas, represento as mulheres do samba pretas, que estão invisíveis, porque só saem as brancas, o nome delas no jornal, e evidenciadas, fotos grandes. E eu estou tendo esse espaço, só tem é nessa coisa que eu vou entrar. E aí eu comecei a fazer muitos trabalhos que as outras não faziam. Eu não queria estar sozinha, mas eu tinha que matar um leão por dia. E comecei a focar, não. Agora eu tenho que caçar mais pautas que ninguém entra. Eu tenho todos os eventos que vão as atrizes, mas não vê ninguém de samba. Eu comecei a furar essas bolhas. Agora as coisas ampliaram, aumentaram. Eu lembro que eu ia para a quadra do Império e as meninas, tia, eu vou estudar porque falaram que você sabe falar e é muito importante o estudo. Eu falei isso. Eu comecei a tirar a questão do biquíni nas matérias. O jornalista que quer, olha, você, como é a única que representa a rainha da comunidade, que vai entrar aqui na pauta, porque tem atriz fulano de tal, não sei quem, não sei quem, e você representa a comunidade porque você é uma pessoa preta, você nasceu, e eu não nasci, aí tinha um contraste social, uma loucura, porque eu sou preta, eu nasci, e me botavam, e aí o pessoal do samba dizia que eu não era tão raiz porque eu não nasci na favela, e aí tem o preto garantido da origem, aí tem os juízes da pretitude. Eu falei, gente, não me põe numa caixa, eu sou uma preta da diáspora, estou aí, e estou tentando lutar contra todas essas correntes. E aí ela me ligou, o jornalista me ligou e falou, olha, mas como você é da comunidade, você tem que ter uma roupa diferenciada das atrizes. Aí aquilo já me tocou, né? Eu falei, peraí, eu não vou botar roupa diferenciada, eu vou tentar chegar perto delas. E na época eu ainda não era atriz. E eu tenho que dar valor para essa mulher preta do samba. Aí eu falei, querida, então se eu sou da comunidade, eu não tenho dinheiro, não vou ter o biquinão, porque ele falou assim, você tem que botar o biquinão e tem que mostrar o bundão. Eu falei, não vou mostrar o bundão, elas não estão mostrando, eu não tenho dinheiro, só se você comprar o biquíni para mim. Ah, então vem do jeito que você pode, mas o ideal é mostrar, não sei o que. Eu falei, aí eu não mostrava. Eu comecei a cobrir o corpo, a botar vestidinho. Aí nessa sala de passistas começou a se cobrir também. Começou a botar vestidinho, o que era, botou, aí vamos botar. E eu comecei a ver umas mudanças nesse período. Agora, tipo, as pessoas fazem o que quiserem. E comecei a fazer uma militância quando o Império, na época de 2010, teve uma outra presidente que infelizmente vendeu o cargo, por isso que eu saí da escola e fui parar na Vila Isabel, fui acolhida. Eu fiz uma revolução, não vendo, não compro, só samba, e fui a primeira rainha a ser contra a comercialização do posto. Eu botei a minha cara a tapa, todo mundo falou, cara, você vai subir do carnaval, ninguém vai te querer, você não vai ser convidada, já era. E, por incrível que pareça, a Vila Isabel, que é uma grande escola, falou assim, é uma possibilidade importante do carnaval, te acolhemos, vamos dar sua fantasia, você não vai pagar nada, e você vai te falar com a gente como musa. Eu fiquei uns 3 anos lá, depois a comunidade fez uma revolução com isso saiu na capa dos jornais, enfim. Foi uma militância e o público começou a me chamar de volta para o Império, eu voltei para o Império. E foi a primeira vez que uma presidente foi destituída do cargo por conta da rainha que saiu, teve toda uma revolução política, viram que eu tinha um peso forte político também. Isso foi importante para mim, os jornalistas me abraçaram, a comunidade me abraçou. Isso foi criando a revolução até começarem a ver diferente as passistas. E o contexto social, os movimentos sociais, na pandemia, impulsionaram essas mudanças, porque começaram a botar pessoas pretas nas capas de revistas, na TV. Os dirigentes começaram a dar mais ênfase às passistas. Teve a militância também para resgatar a ala de passistas, que no Rio de Janeiro tinha abolido na época que eu entrei, no início do ano 2000. Eliminaram várias escolas as alas de passistas, porque achavam que tapava o buraco da bateria, gastava dinheiro e não servia para nada.
E eu fiz parte dessa militância com algumas personalidades antigas do samba. E essas lutas todas foram angariando que hoje nós somos a maioria. Pelo menos no Rio, no grupo especial, a maioria das rainhas de bateria são pretas, são mistas, pacifistas, de alguma comunidade. E isso, para mim, é um marco histórico. Eu tô viva para ver isso. Estão até negando investimentos financeiros de personalidades, de pessoas, para manterem essas mulheres pretas. Aí a Maiara virou com aquela viralização, também virou outra chave. Isso também foi importante. Então, cada uma no seu corre individual acaba refletindo o coletivo. Eu tô lá de trás, aí as outras mudaram e cada uma vai tentando modificar esse cenário. Melhorou bastante, porque a maioria como rainha de bateria, todos no Rio, né? Porque cada estado tem uma logística, que tem muita visibilidade. Ainda não nos vemos nas publicidades, isso é um outro questionamento, porque se a comunidade preta conseguiu girar a chave, e a gente vê, já tem vocês com o programa falando sobre atitude, por que não as personalidades do carnaval, né? Aí isso é um outro questionamento que eu também venho fazer e estou tentando fazer matérias e coisas para dar voz a essas mulheres também. Já que tem algum espaço, um espaço um pouco maior, dar esse start, porque somos influencers, temos milhões de seguidores, então não falta nada. Aí você vê, na época do carnaval, aí falam, te rotulam, você é rainha de bateria, você tem que trabalhar no carnaval. Aí chega no carnaval, você não vê ninguém trabalhando. Pois é. Porque nós, enquanto rainha de bateria, a gente só gasta. Nós investimos no look, nos sapatos, para ser uma das protagonistas do espetáculo. Mas e o retorno financeiro disso? Aí você vê artistas, personalidades que nem desfilam, que eu acho assim, não desfilam, não sabem enredo, não pisam Que na não quadra uma sabem vez nem na sambar. vida, né? Que O não que mais sabem tem, sambar. né? Não, tem muitas, muitas. E é contratada para musa de camarote pagar, sei lá, 80 mil, 100 mil, 200 mil, patrocinador está investindo para anular as personalidades do samba. Então a gente tem um problema social, cultural, muita coisa. E se ninguém fala, não muda também. Pois Alguém é. tem que falar. Não, e é muito importante te ouvir, né? Desde o começo da sua fala, muito necessária, muito forte, porque o quanto a gente tem que criar mecanismos de defesa, né, para conseguir impor que a gente tem conhecimento, que a gente sabe falar, que a gente é inteligente. Não é o que esperam de nós, né? Argumentos, pessoas estudiosas, Verdade. porque tivemos um projeto de poder nesse país para eliminar de fato, né? A gente tem trazido isso sempre aqui em todos os pretotecas para que a gente não tivesse aqui hoje, para que a gente não existisse, para que a gente não fosse inteligente. Vinham com estudos, né, dizendo que preto é menos inteligente, tem um cérebro diferente, não aprende tanto quanto pessoas brancas. Então, assim, está enraizado na sociedade que ter pessoas como nós, né, com a cor da nossa pele, vindo de onde nós viemos, que a gente ser inteligente, saber falar, é um disparate para a sociedade, né? E aí você traz essa questão de mulheres pretas à frente da bateria, numa festa que é criada por pessoas pretas, e chega até a ser absurdo, né? Você não ter esse direito de ocupar esse espaço dessas festas, né? E aí a questão racial, assim como a questão ambiental, a questão da diversidade, são questões do presente, né? Não é nem do futuro. Quem não tiver alinhado com essas questões fica de fora. Se uma escola de samba não pensa na Quitéria, não pensa na Isa, não pensa em mulheres pretas para ocupar esses espaços, elas vão estar fora do que é o momento, né? Vamos falar em moda, é isso que vocês querem? Querem falar que a gente está na moda? Então, vamos pensar por esse lado, para quem está de fora, que acha que a gente está na moda, mas assim, a gente precisa estar nesses espaços, porque eles são nossos, né? Foram criados por nós, né, Lari? E quem está lutando por nós são as pessoas que comentam nas redes sociais. Eles são os nossos fortalecedores, os nossos militantes. São as pessoas que se identificam, identificam, né? Caso, está sendo... se identificam, sabem da causa, da importância, analisam, questionam. A questão do cancelamento, nesse caso, está sendo muito benéfica para nós, mulheres pretas, está nos ajudando, porque nós não tínhamos apoio e força de nada. E os dirigentes, sabiamente, inteligentes,
hoje inteligente, que agora está aumentando, proliferando, estão dando espaço para estas mulheres pretas, sem cobrar, sei lá, posição como destaque importante, como musa, cargos, enfim. Nós precisamos ainda melhorar muito nessa questão de somos uma das protagonistas do espetáculo e cadê a questão financeira para essas mulheres manterem? Porque uma mulher, sem ser rainha, toda mulher já tem um custo que é caro para manter a beleza, manter a estética, manter toda a questão. E existe um padrão social também, que a pessoa que entende muito bem desse processo, eu não vou conseguir mudar a sociedade da noite para o dia. Eu não sou aquela que vai fazer a mudança completa. Então, você, quanto rainha de bateria, você tem que oferecer para o telespectador, para o espetáculo, a manutenção desse padrão, ou você muda de padrão e vai para outro padrão. Existem várias formas de ser rainha e vários padrões sociais, e você escolhe aquilo a partir do seu desejo também. E hoje em dia, ninguém impõe mais nada, porque a gente tem consciência também racial e social. Então, parte da sua escolha você seguir uma questão estética. E isso tem uma importância também, tem que ter a diversidade, a variedade de tipos, gêneros, corpos diferentes, porque o carnaval, como se tornou plural, né, diverso, inclusivo, você também tem que estar nessa inclusão, né? E tem que prover isso. Acompanhar, né? Mas, independentemente da sua escolha, os sapatos são R$500 mais ou menos, sapatos que duram, e não dura tanto tempo. Eles quebram, em algum momento você tem que repor e comprar um outro. E uma pessoa de comunidade, como é que uma roupa com pedras, brilhos, você tem que ter R$1.000 ou R$2.000, dependendo do que você for, o mínimo, 900, chorando no ateliê. E quem é que repõe isso para essas pessoas? Que são passistas, às vezes tem gente que quer trabalhar só na função, não consegue manter. Aí tem vários tipos de profissões para tentar tirar o dinheiro do que deveria estar guardando na sua economia para poder gastar para ser a bela do espetáculo e dar esse espetáculo. E fica uma luta, um corre, uma guerra pessoal interior de cada mulher. Ninguém revisita, ninguém fala, ninguém comenta, tem medo, aquela coisa toda. Eu sempre falei sobre isso, então, para mim, é importante falar, porque talvez a iniciativa privada, publicitário, gente, comece a entrar e, de repente, sei lá, ajudar, patrocinar, investir para que essas mulheres das comunidades possam ter, com seus talentos, oportunidade e mais espaço. Já está tendo, a maioria dos dirigentes já estão cedendo, alguns estão ajudando, estão dando uma fantasia, dão alguma coisa, mas ainda tem uma dificuldade grande de girar esse capital financeiro para esta mulher, dar o valor para esta mulher, ainda mais no ano que o Lula sancionou a lei do Dia Nacional da Mulher Sambista para dar valor à mulher do samba. E que eu fui uma das pessoas para defender essa lei com o argumento de que as mulheres fundadoras das escolas de samba, elas não assinavam as atas porque quem assinava eram os maridos. E depois de um tempo que foi mudando isso, algumas escolas foram mudando as atas, botando o nome das mulheres, como era o caso da Dona Ivone. Quem assinava era o marido, depois ela lutou para ela assinar os sambas, né? E isso existiu. Então, nada mais digno de ter uma lei para valorizar as mulheres do samba, sei lá, ter subsídios para apoiar as que ficaram esquecidas, desvalorizadas, como as que têm o corpo que mantém a arte do samba no pé. Pois é. Agora, não deixa o samba morrer, né? Não deixa o samba morrer. Deixou o recado aí, Dona Ivone Lara. Agora é legal a gente te ouvir, mais uma vez, vou repetir isso, né? Desse seu engajamento político, né, desde sempre, trazendo essa consciência coletiva, uma palavra que você usou muito, e a gente sempre fala sobre isso aqui, né, Lari, que as nossas vitórias, as nossas conversas, as nossas lutas são sempre coletivas. Eu sempre acabo falando no plural. Eu comecei a me perceber outro dia que eu nunca falo em primeira pessoa. A gente não fala mais a gente, somos, né? Nós, né? Exatamente. A gente. E essa luta da Quitéria mostra a versatilidade dela, né, para se mostrar cada vez mais uma mulher inteligente, inclusive nos estudos, né, Larissa? Exatamente. A gente tem algumas telas aqui que a gente preparou
reparou? Na sala digital, a gente está na sala Google, onde a gente grava o Pretoteca, que é uma parceria do Google com a Band. E a gente reuniu algumas perguntinhas sobre Quitéria Chagas, né, no Google. Vamos colocar aqui a primeira? Que as pessoas querem saber sobre você. São perguntas selecionadas entre as principais de 5 anos, tá? No Brasil, procuras do Google Trends sobre a Quitéria Chagas. A primeira delas, Quitéria Chagas vai desfilar? A segunda, quando Quitéria Chagas começou no carnaval? Quitéria Chagas fez qual faculdade? E é interessante essa última, na verdade são as duas, vou pegar a primeira e a última. A última é qual faculdade? Porque ela fala aqui, né, de tudo que ela já fez. Quitéria é realmente super engajada, ela é do carnaval, ela é da dança, ela é atriz, então ela aparece em novelas, inclusive daqui a pouco a gente vai trazer uma tela também, mas também fez psicologia, né, Quitéria? Também, Então, a primeira foi faculdade de dança na universidade, Instituto Universidade, não existe mais. Aí fiz formação em teatro pelo Sindicato dos Artistas do Rio, no Retiro dos Artistas. Com o tempo, eu sempre amei psicologia, que é uma coisa assim, que está na minha vida, mas eu amo assim, o conhecimento humano e faz parte também do ator para ele compreender, para poder atuar, né? Fiz na IDMR, isso, eu estava grávida, inclusive, quando eu fiz, e eu me formei em 2017. E o que mais que eu fiz? A formação de doula durante a psicologia, porque enquanto grávida eu comecei a tentar entender, conhecer o meu corpo, entender como teve todo esse processo das histórias dos partos. Quando é que surgiu essa coisa de sair do parto domiciliar para o hospitalar? Quem foi que criou isso? Tudo foi homem. E com o intuito de oprimir o corpo feminino. Tem toda uma história. E ter esse conhecimento começou a me trazer um empoderamento, porque a Quitéria, antes de ter filho, era uma. Eu comecei a conhecer, a resgatar esse poder feminino também nessa questão da maternidade. De posicionamento, eu sempre tive alguma coisa, mas estava meio perdido. O autoconhecimento e o conhecimento além da história, né? E da história em si, porque a gente não sabe de nada em relação à parto, quem criou isso, enfim. E foi o rei Luís XIV, com a questão de dominar o corpo feminino, que ele quis entrar na casa, né, na sala, no quarto, com as mulheres dele, que tinha várias mulheres, pariam de uma forma egóica para o bebê, quando nascesse, olhasse para a cara do rei. E aí ele mudou o cenário do parto e começaram a entrar em sofrimento fetal, porque ele mandava deitar as mulheres, ele era um elemento estressor como homem, porque as mulheres ficavam assim, com luz aberta, com as pernas abertas, como homem. Tinha uma questão da cultura da época. E deitando a mulher, oprime a coluna e aí dificulta a passagem, porque o bebê não consegue levantar o cóccix e a coluna para passar. Então isso acabou com o poder da mulher na época, que já era submissa, que o único poder que ela tinha era de parir. De forma natural, e ter aquele poder naquele momento, sem a presença do homem. Aí ele mandou pessoas no palácio, homens, né, prender, amarrar essas mulheres, aí começaram a criar instrumentos de tortura, mordaça, que a mulher gritava. Ele começou a mudar o cenário do parto em grau, que hoje temos traumas de parto por conta dessa história lá de trás, que virou violência obstétrica na vida atual, porque ninguém pode fazer isso, mas muitas avós, mães, nasceram de traumas de parto e repercutir esses traumas pra gente. E é muito bom a gente se conhecer, entender da cultura. E eu comecei a transmitir esse conhecimento também, que tem base científica, como doula, porque a doula ela tem um embasamento científico da Organização Mundial de Saúde, né? E ela trabalha nessas questões emocionais, conhecimento, psicológicos, para que a mulher se empodere, para evitar intervenções na equipe médica. Ela trabalha com a equipe médica também, na sala de parto, no pré-natal, mas ela não faz parto, não faz intervenção médica, nada. Mas a palavra e o conhecimento ajudam muito. Eu fiz isso, tive uns 4, 5 atendimentos de parto antes de morar na Itália. Eu amava fazer, assim, ajudei muita gente. E se realizarem, né? Porque era o sonho de parir natural, sem intervenções.
áreas, e é muito importante, assim, para achar. É um trabalho muito bonito, né? Isso me lembrou, eu tive filho há pouco tempo também, meu bebê tem 10 meses, e aí eu fui atrás de todas as informações, né? Tive a sorte de ter uma doula, e a gente hoje consegue ter esses trabalhos também no serviço público, né? Tem lugares, né, de casas de parto em várias cidades do Brasil que investem nisso, né? Para que mulheres que não podem pagar tenham esse direito de ter uma doula, uma assistência psicológica, uma pessoa ao lado, alguém para ajudar ela a se impor para evitar violências obstétricas, né? Só dando um pezinho no que você falou, a minha obstetra falou que essa loucura, né, das mulheres de ser uma coisa só nossa, né? Esse poder de dar a vida, que é só nosso, ou seja, todo mundo sai de uma mulher, né? Todo mundo tem uma mãe nesse planeta, os homens querendo tirar isso de nós, né? Desocupando a sala de parto de um ambiente feminino para que ele seja um ambiente masculino, frio, né? Com cortes, com muita violência. E aí eu me lembro que eu vi aquele documentário Renascimento do Parto, tem várias cenas de partos, né, dos anos 2000, anos 80, 90 e tal, e você escuta sempre o médico, teve um médico falando assim, vamos arrumar aqui, né, dar o ponto na parte vaginal, ali no períneo, para não estragar o parque de diversões do marido. Então, assim, é sempre pensando no homem, gente, né? A mulher céu. passando por uma violência grande dessa, de receber um corte, que a maioria das vezes nunca foi necessário, mas pensando no parque de diversões do marido. E a minha própria médica, eu lembro dela ter falado, eu só fui ter contato com o parto depois que eu comecei a estudar medicina. Então, realmente, a gente perdeu, né, essa naturalidade desse negócio que é poderoso, que é só nosso, de dar a vida. Verdade. Pois Era um é, conhecimento passado de mãe para filha, de mulher para exatamente. mulher. Perdemos, temos mais medo, tabu, receio. E hoje em dia, para a mulher contemporânea, é muito difícil parir de uma forma natural, porque nós transformamos mulheres empoderadas, porém mulheres controladoras. A gente quer controlar o tempo e o espaço, Uhum. e o boom, a chave do trabalho de parto é você entrar no estágio de inconsciência e descontrole. E se permitir, nesse momento atual da mulher, é muito difícil. É uma coisa de animal, né? De você se Porque tornar, se ver bicho ali, de né? animal, É. Nós somos sim. bichos também, É. né? Eu Pois lembro é. que eu escolhi o parto domiciliar porque eu vi que no hospital ia inibir meu trabalho de parto, eu tive essa consciência. Eu trabalhei como doula em hospitais, mas eu sabia que a logística, entrar no carro, o movimento, quebra-mola, trânsito, aquilo ali me inibia. E no meu processo de autoconhecimento, porque isso é importante, tem mulheres que não tem problema nenhum com isso, mas aí você tem que se entender. Tem mulheres que gostam do toque de dilatação e para elas aquilo vai impulsionar, mas tem uma grande maioria que sente dor, que não gosta, tipo eu. No final da gestação, minha médica, que eu escolhi, que eu queria fazer parto com ela, ela me tocou, eu senti tanta dor, eu falei, eu não vou conseguir. Na hora, ir para o hospital, você vai ter que me fazer o toque, eu não quero toque. E eu sabia que no artigo científico você não necessita do toque de dilatação. Isso é um Uhum. protocolo hospitalar desnecessário, na verdade. Pois é. Aí ela falou, Kéria, você está tão empoderada? Ela me aconselhou, faz um parto domiciliar, porque no hospital tem protocolos, eu tenho que seguir. E nada garante que o primeiro toque será meu, porque você vai receber toque de residentes, de pessoas que estarão lá na emergência te esperando. Que Aí eu loucura, falei, né? não quero ninguém tocando em mim. Isso vai inibir meu parto. Eu não sou um parque de diversões e nem sou um hospital. A questão hospitalar tem essa questão de eles dominam o seu corpo. Pois é. Tem, lógico, os protocolos. E aí eu fiz essa mudança, para mim foi a melhor que eu fiz na minha vida, foi rápido, foi fácil. A mulher politizada em todos os momentos da vida dela. Ô, Quitéria, eu quero falar vamos voltar a falar de samba, né? 2025 é ano que você volta para as passarelas do samba, né? Para o Seu Império Serrano, que é a sua escola do coração, que você está há muitos anos, e homenageando um dos grandes, né? Talvez o maior nome da história do Império Serrano, que é o Beto Sem Braço, que é o enredo da escola no ano que vem. Inclusive, o nome do enredo é uma frase que ele usava, né? Muito fortemente, que é o que espanta a miséria é festa. Conta pra gente da sua expectativa de voltar ano que vem pro carnaval. Olha, minha expectativa é imensa, é um retorno assim que eu não esperava. Na verdade, eu esperava que um tempo eu ia ter que decidir, porque eu morava na Itália, fiquei 7 anos, o meu marido infelizmente faleceu ano passado.
de câncer terminal, fulminante, na minha frente. Recebi foi um processo muito assim de desumanização, na verdade, lá é que eu vi. E aí, um dos últimos conselhos que ele me falou, e eu já tinha essa ideia, depois do negócio, era voltar para o Brasil pela questão do acolhimento, reconstruir. Aluguei minha casa lá e voltei para o Brasil, e ele falou, eu quero que você resgate a sua vida. Eu te amo, enfim. E eu me emociono porque é forte. E é o que eu estou fazendo. E voltei a ser rainha de bateria do Império Serrano. Esse enredo do Beto Sem Braço é um enredo muito forte, muito importante. Ele é um dos grandes nomes do Império Serrano. Eu tenho uma relação muito forte com a Luísa Machado, que era o braço direito do Beto Sem Braço, ele sempre fala isso, que é o grande parceiro de composições do Beto. Ele fez até uma homenagem para mim na pandemia, fez um samba enredo para mim. E esse samba de 2025 é um samba dele com os Grandes Pilares e com outros grandes compositores. Então é uma honra poder participar, estar ali como rainha de bateria nesse retorno. O mestre de bateria, o mestre Vitinho, ele é neto do primeiro mestre de bateria do Império Serrano e filho do mestre País, que foi um grande mestre do Império. Então tem uma raiz ancestral, uma força, uma ancestralidade imensa. E a gente está fazendo coreografia, sambando juntos, no meio da bateria, tudo um cenário muito propício. Tudo indica, assim, pelo nosso empenho, a gente está lutando para voltar para o grupo especial. Esse é o objetivo. Estamos, assim, bem preparados. Teve um mini desfile recentemente. E eu estou muito feliz. É uma honra poder voltar como rainha de bateria. Eu era rainha da escola antes, que é um cargo do Império Resgatou em 2004, um cargo antigo. E aí agora, na frente da bateria, é o lugar que eu sinto mais êxtase. É o lugar que as pessoas falam, você deveria estar, você devia sair. Porque tem a sintonia muito grande ali com o ritmo. Estar coladinha com eles é muito melhor. E Quitéria, vamos passar mais um pouquinho pela sua vida. A gente já passou por Quitéria, rainha de bateria, Quitéria psicóloga, Quitéria doula também. E agora a gente queria falar um pouquinho de Quitéria nas novelas. A gente preparou também, o pessoal aqui da sala digital, o Google Band, preparou uma tela pra gente sobre as novelas, né? Páginas da Vida é a produção com Quitéria com maior interesse de busca desde 2004 no Brasil. E a gente tem Páginas da Vida em primeiro momento, depois A Grande Família e Sob Nova Direção. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas novelas e também se você, assim como no Carnaval, né, como na Escola de Samba, nas avenidas, como você vai voltar no ano que vem, se você também, a gente pode ver Quitéria também nas telas em novelas daqui para frente. Sim, eu já fiz a renovação no cadastro. Você tem que fazer um vídeo novo, atuando. Passei, foi aprovada, adoraram. Que legal. Quase fiz uma participação agora, mas aí eu tinha uma outra gravação no Chile, para um outro programa de TV, e eu não pude fazer. Mas eles falaram, não, Kelly, a gente aguarda, vamos colocar em outra produção. E a Páginas da Vida foi, assim, para mim, uma realização muito grande, porque eu já estava há muito tempo batalhando para tentar, ao menos, fazer um teste. Ninguém me chamava. Por conta dessa questão, na época, ser mulher preta, achavam que tinha que esperar ou para ser empregada doméstica, só tinha essas funções atores pretos na época. Empregada doméstica ou escravizados, novela de época, que quase não fazem mais. Antigamente tinha muito, né? E não surgia, quando surgia já tinha aquelas poucas pessoas pretas já selecionadas. E eu tinha um rótulo, não só por ser negra, mas eu tinha um peso que piorava para atuar, que é ser sambista. Aí eu ia nos produtores e pensava, mas você é sambista? Você atua? Você é atriz mesmo? Mas como assim? Ou você atua ou você samba? Não dá para ser os dois. Então, foi assim uma luta muito grande. Já estava cansada, exausta, peguei, já estava famosa. Eu falei, ai, gente, eu vou falar isso na imprensa que eu já não aguento mais. Aí fiz uma matéria para um jornal, o Globo. Aí essa matéria repercutiu tanto que o Manuel Carlos leu. Eu falei, gente, eu já sou formada e tenho um preconceito, as pessoas não estão para o teste. O Manuel Carlos leu, pediu para o produtor de elenco, que era o mesmo que eu procurava, me ligar para me convidar para fazer um teste.
Só em Deus que resolve Olha como dá rapidinho, né? Só em Deus. Aí ele me chamou para fazer o teste. Sério, o Maneco te quer fazer o teste. Chegou essa hora, aquela coisa toda. Aí eu passei de primeira também, eu vim com sede ao pote. Deixa, eu vou devorar. Passei de primeira, passei no teste. Aí o Maneco, na época, estava tendo a revolução dos atores para não aceitarem personagens de empregada doméstica. E a maioria não aceitavam mesmo. Mas, cara, eu já estava na correria tão grande. Aí o Maneco me ligou, todo educado, ele é todo educado, todo gentil, sério, tudo bem, é o Maneco, eu me tremia toda, eu falei, gente, ele tá falando. Aí ele, tem problema você fazer um empregado doméstico? Eu sei da militância, eu acredito, concordo com vocês, eu também estou tentando melhorar, estou estudando. E eu vou melhorar, eu vou prometer fazer uma coisa melhor para os atores pretos. Mas só tem esse personagem, você tem problema? Aí eu falei, Maneco, eu tô na luta há tanto tempo, querendo uma oportunidade, você acha que eu vou perder essa única oportunidade? Eu falei, não tem problema, eu vou fazer. Aí ele incluiu a minha personagem como rainha de bateria no final da novela. Ele falou, eu sou mangueirense, e sempre começo a novela com sons de mangueira, bossa nova, enfim. Mas eu vou incluir a sua escola, que isso na verdade é uma publicidade, vendeu de graça. Vou incluir a sua escola no texto, vou divulgar a sua escola, vou filmar na vida, e a empregada também vai virar rainha de bateria lá pro final. Aí eu falei, gente, que maravilha, eu realizei 2 sonhos, porque também era o que eu queria, e foi muito bom para mim, para minha escola, enfim. E é muito importante você não se calar, eu aprendi, e saber falar para poder também você abrir as portas, fazer essas conquistas, né? E ter sido a primeira rainha de bateria a fazer novela, né? Sem dúvida. Em 2007. 2007, Aí depois né? a Viviane veio com outra luta, enfim, porque ela também é sambista, a gente estava no mesmo corre na época e a gente tinha uma dificuldade terrível, porque como nós éramos sambistas, só tinha humorístico pra gente, porque eles desvalorizavam os atores. Faz humorístico. Novela não, humorístico. Ainda tinha essa questão do humorista também não poder fazer novela, e tudo mudou agora, o cenário já é outro. Sem dúvida, a Viviane tem feito, né, muitas novelas, tem se mostrado uma excelente atriz, né, ao longo dos tempos. Tomara que você possa voltar o quanto antes para mostrar a sua versatilidade que você já mostrou aqui pra gente. Foi muito bom, né, conhecer um pouco mais de você, ajudar quem conhece aqui o nosso Pretoteca, saber um pouco mais de você também, quebrar esses estereótipos, né, te mostrando uma mulher inteligentíssima, né, cheia de argumentos, cheia de históricos, sabendo de tanta coisa. Olha, a gente ficou aqui prestando atenção 100% do tempo em toda a conversa, assim, aprendendo com você, foi demais. E queremos saber mais ano que vem, porque tem biografia da Quitéria Chagas chegando por aí. Quitéria, foi maravilhoso conversar com você, te conhecer. Fala, assim, um spoilerzinho muito rápido sobre essa sua biografia, vai. Então, a biografia vai contar mais aprofundado tudo que eu falei, terão mais histórias também, mais enfrentamentos, será assim bem aprofundada, com mais detalhes de todo o percurso, tudo que eu passei, esses marcos do carnaval, essas mudanças que aconteceram dos anos 2000 para cá, que evoluiu, que mudou, que precisa melhorar também, um pouco da história do carnaval, que as pessoas desconhecem. Além da minha história, terão aspas de grandes personalidades que fizeram e fazem parte da minha vida. Aí tem minha história também, com o DVD do Sorriso Maroto. Eu tenho várias frentes que nós viramos o casal mais chipado da música até hoje. As pessoas regravamos, inclusive. E com Coquinho, né? Sim. E tem um marco assim, importante de representatividade, porque passa pela solidão da mulher preta, né? Exatamente. E uma época onde tinha uma cena romântica de um homem com uma mulher negra com cabelo afro, período que a gente mal conseguia namorar. Ter alguém que aceitasse e te assumisse publicamente no namoro, não que a gente precisasse dessa aceitação do outro, mas é respeitoso e valorativo, porque nos esconder. E ainda tem essa questão. Então eu acabei me envolvendo nos meus trabalhos em questões delicadas, em épocas que não se falava foi sobre potencializando isso, né? alguma mudança social, né?
Tô curiosa. Interessante. E no livro a gente vai falar sobre isso. Ah, que maravilha. Então todo mundo vai poder sentir um pouquinho do gosto do que a gente sentiu aqui hoje, que foi uma delícia te ouvir. Quitéria Chagas, muito obrigada, viu? A gente te agradece muito por participar aqui do nosso Pretoteca, por contar suas histórias. Foi realmente um tempo muito precioso pra gente. Obrigada de verdade. Sucesso pra você. A gente espera te ver mesmo e estaremos te acompanhando sim no Carnaval de 2025. A Band faz uma cobertura imensa, então estaremos com certeza de olho em Quitéria Chagas. Obrigada demais, viu? Um beijo pra você, querida. Obrigada a vocês. Beijo. Um beijo. Até a próxima. Nossa, eu tô impactada com essa eu conversa. também, gente. Que conversa maravilhosa, que mulher maravilhosa. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Peço também que você continue com a gente, acompanhe os próximos episódios. Agradecimento especial também a Maria Cecília Dalal, ela que faz a edição desse programa. E obrigada, Cíntia, mais uma vez por estar aqui com você. Que delícia. Por ser minha companheira nessa empreitada que a gente ama tanto, que é o Pretoteca. Obrigada a você por acompanhar a gente mais uma vez no YouTube da Rádio Band News FM, em todas as plataformas de streaming e, claro, nas ondas do rádio. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo.